Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma amiga. Ela é brasileira e mora nos Estados Unidos. Portanto, no programa de hoje você vai saber como que é a vida lá nos Estados Unidos e que é diferente, portanto, da nossa que vive no Brasil. Converso hoje com Carol Finardi. Tudo bem, Carol? Tudo jóia, Solano. Um prazer estar conversando com você. Muito obrigado, agradeço por ter aceitado o meu convite. Não, é um prazer de verdade. Tá certo, então. Há quanto tempo você mora nos Estados Unidos? Eu me mudei para cá em 2014. Eu estou aqui agora completando 7 anos. Não faz muito tempo. Não tem tanto tempo assim. Tem muito brasileiro aqui com mais de 20, às vezes 30 anos de América. Eu sou novinha ainda. Ainda estou aprendendo muita coisa. Tá certo. Quais foram as dificuldades no início da sua caminhada aí nos Estados Unidos e o que te motivou a deixar o Brasil? Tá. Na verdade, o que me motivou, eu nunca tive, de verdade, uma vontade de morar fora do Brasil. Eu gosto muito do nosso país, apesar, né, de todos os problemas que ele tem. O que me trouxe para cá foi uma série de problemas, uma série de coisas que aconteceram na minha família. Falecimento da minha mãe, mudança do meu irmão que veio para cá a trabalho. Então, uma série de coisas que não eram esperadas, que aconteceram e me abriram uma oportunidade de vir para cá. Aí eu abracei uma coisa nova, para dar um sentido novo na vida, e aí eu vim parar aqui nos Estados Unidos da América, mas eu mal sabia que a Disney ficava em Orlando, que é hoje onde eu moro. Para você ter uma ideia, que eu não tinha muita vontade de vir para cá, não, mas não me arrependo nem um pouco, gosto bastante daqui. Você tinha me perguntado das dificuldades, né? Isso. Bom, a língua eu acho que é a principal quando a gente chega. Sim. Porque, por mais que a gente aprenda o inglês no Brasil, não é a mesma coisa, e o meu inglês era realmente até que bastante básico. Eu tinha feito na escola, tinha feito alguns cursos, mas ainda assim eu penei bastante. Aquela coisa de entrar na lanchonete, pedir um lanche e sair com uma pizza, sabe? Umas coisas desse jeito, porque a pessoa não te entendia e era o que tinha. A língua, então, é uma dificuldade. Por sorte, quando eu cheguei, meu irmão já estava aqui, então ele me ensinou muitas das coisas, como funcionavam, como funciona o país, né? Mas a gente tem uma certa dificuldade, sim, de se adaptar a uma cultura diferente, fazer novas amizades, começar tudo de novo. Porque quando a gente deixa o Brasil, e não é apenas a passeio, né? Você vai começar uma vida nova em outro lugar, é como se você estivesse praticamente nascendo outra vez. Você tem que aprender tudo de novo, aprender a falar outra vez, aprender a comer outra vez, aprender a lidar com as pessoas, a fazer novas amizades, novos círculos, né, sociais, aprender a ganhar dinheiro outra vez. Então, é uma série de coisas que você começa de novo. Então, o início da caminhada não é simples, não é fácil, mas os frutos valem a pena. Seu irmão está aí há quanto tempo nos Estados Unidos? Ele chegou um ano só antes de mim, então ele está há 8 anos aqui. E ele sabia bem o inglês? Ele sim, ele sempre falou muito bem inglês, ele nunca fez uma aula de inglês, aquela pessoa que aprendeu sozinho, assistindo filme em casa, enquanto eu fiz vários cursos e a coisa não andava. E ele, no Brasil, ele teve a oportunidade de fazer um estágio numa multinacional, exatamente por a área dele é engenheiro, né? E por falar em inglês, ele foi trabalhar com americanos, e que depois abriu essa porta para ele vir para cá. Tá certo. A gente vê aqui no Brasil que as coisas estão ficando cada vez mais caras e com o real desvalorizado. Como é que é a economia dos Estados Unidos? Ela está sempre em equilíbrio e os preços são acessíveis? E o que é mais difícil comprar? Olha, a percepção que eu tenho em relação à economia americana é que ela é bem estável. Eu só estou há 7 anos aqui, mas se eu for comparar com meus últimos 7 anos de Brasil, as coisas flutuavam muito mais, né? Você nunca sabia a conta de energia, como é que ia vir,
se de repente ia surgir ia ter uma surpresa, se a bomba de gasolina ia dar um valor que você não estava acostumado, mudava de uma semana para outra. Então, lá existe uma flutuação que aqui eu não sinto. Aqui os preços são mais estáveis. Então, eu entendo que a economia como um todo é mais estável. Lógico que a parte imobiliária flutua um pouco, né, um pouco mais, de acordo com a situação do país. Agora, depois da pandemia, por exemplo, a Flórida teve um boom imobiliário que antes não estava vivendo. Então, mas são áreas mais específicas. No nosso dia a dia, o que a gente precisa adquirir para sobreviver, não sinto muita diferença de preço desde que eu cheguei até aqui. Os preços continuam basicamente a mesma coisa, não flutuam muito. Não é caro viver aqui, pelo menos na Flórida, eu posso falar da Flórida, não posso falar de outros estados, mas viver aqui não é caro. Só para você ter uma noção em termos de custos, vamos falar da gasolina, por exemplo. Sim. Né? A gasolina que eu sei que no Brasil está pela hora da morte. Sim. Aqui, quando eu cheguei, a primeira coisa que aqui a gente não abastece o carro por litro, a gente abastece por galão. Então, o preço é por galão. O galão ele tem 3,4, se eu não me engano, litros. Né? Então, um galão tem muito mais do que 1 litro no Brasil. Né? Então, só para a gente fazer uma comparação de 1 para 1. Aqui, quando eu cheguei, um galão custava, eu acho, se eu não me engano, eram 2,35, 2,40 dólares. Agora, vamos lembrar que eu não tenho que converter o dinheiro do real, porque eu ganho em dólares. Então, eu pagava o quê? 2,4 dinheiros. Desculpa, gente, perdão. Tudo bem. Eu pagava 2,4 dinheiros num galão de gasolina, né, mais de 3 litros de gasolina, enquanto que no Brasil, quando eu saí, estava quase R$4 um litro. Então, é uma diferença muito grande. Se eu fosse comprar a mesma quantidade de gasolina no Brasil, né, mais de 3 litros, eu gastaria 12 dinheiros, enquanto aqui eu gastava apenas 2,4 dinheiros, uma diferença muito grande. Sim. Aí, para você comparar, né, de 2014, quando eu cheguei até hoje, eu pagava 2,34 o galão, 2,40, hoje eu pago 2,80. Então, subiu 40 centavos em mais de 3 litros de gasolina. Então, a diferença aqui para 7 anos é pouca. Entendeu? É bem pouca. Então, comparando, aqui a coisa é bem mais estável. Bom, aí agora me surge uma outra curiosidade. Você trabalha no que é o seu serviço aí nos States? E o trabalho aí, ele é duro, como dizem, que você não pode falar com ninguém durante seu horário de serviço, quantas horas são? E eu sei que aí eu acho que não tem lei trabalhista como tem aqui no Brasil, né? Como é que é essa situação? É bem diferente. Bom, eu trabalho numa agência de seguros, né? O que no Brasil seria a corretora de seguros. Nós trabalhamos com seguros de saúde, seguros de vida, né? Alguns produtos financeiros. Já estou aqui há 4 anos, sim, 4 anos já que eu trabalho nessa companhia. Aprendi muita coisa também completamente diferente, né? O mercado de seguros em relação ao Brasil, como funciona o sistema de saúde, essa coisa toda. Em termos do trabalho em si, né? Horas de trabalho, trabalho 8 horas por dia, eu tenho 30 minutos mais ou menos de almoço, trabalho das 9 da manhã às 5 da tarde, no horário comercial, segunda a sexta, e em termos de leis trabalhistas, sim, é bastante diferente, tá? Bem diferente mesmo. Aqui, por exemplo, a gente não tem 13º, a gente não... As férias são muito diferentes. Como é que é as férias? As férias. No Brasil, a gente tem 30 dias a partir de 1 ano de empresa, né? Sim. Aqui você tem, geralmente, depois que você completa 3 meses de trabalho, você passa a ter direito a 5 dias para você tirar durante... né, o período que você vai completar 1 ano de empresa, se você precisar de um atendimento médico, uma falta por algum problema pessoal, você tem direito a 5 dias pagos de trabalho. Tá? Depois que você completa 1 ano,
varia de empresa para empresa. Cada empresa trabalha de uma forma. A média são 5 dias de férias e mais 5 dias para a pessoa tirar por problemas de saúde ou problemas pessoais. Então, o que você pode contar, não sei, depois de um ano de trabalho, com 10 dias pagos de férias, tá? Mais ou menos. E isso pode aumentando conforme você vai passando mais tempo na empresa. Então, hoje, por exemplo, eu tenho direito a 15 dias de férias. São 10 dias de férias, mais esses 5 que eu tenho, né, por direito, para tirar por problemas pessoais. Há 4 anos, né? Estou há 4 anos na empresa, exatamente. Aqui, quando você completa 5 anos, aí eu ganho mais 5, mas é o máximo. O máximo que você chega são 20 dias de férias remuneradas. Tem empresas que dão até mais, dão até 30, 35, 40 dias de férias remuneradas, mas não existe uma regra. Cada empresa pode fazer da forma que ela achar melhor, para manter os seus funcionários ou não, depende muito do ramo de trabalho, mas existe essa variação. E é muito mais livre, né? O empresário, ele pode trabalhar com um funcionário de acordo com o que ele achar que é melhor para a empresa dele. Então aí tem que gostar realmente de trabalhar mesmo, não? Sim, a gente trabalha muito, e sem contar que não tem o mesmo número de feriados, né? A gente tem pouquíssimos feriados no ano, se eu não me engano, são 5 apenas. É complicado. Essa parte eu sinto bastante falta, mas eu não reclamo porque dá uma certa liberdade também, para as empresas contratarem mais fácil. Mas aí vocês têm, como se diz assim, imposto que vocês pagam e volta para vocês, né? Em forma de serviço, né? Isso sem Sim, dúvida. claro. Porque aqui no Brasil não temos, né? Mas... Exatamente. A carga tributária é muito grande aí, e para o empresário é muito maior, né? Porque ele tem que pagar uma série de coisas, praticamente um salário a mais que ele paga para o funcionário dele vai em imposto. Aqui não, aqui o empresário ele vai pagar o seu imposto referente ao seu, eles chamam de Social Security, que é algo parecido com o INSS aí no Brasil, para a contagem da sua aposentadoria. E a aposentadoria, como é que funciona? A aposentadoria é um problema, ela está com mais ou menos o mesmo problema que o Brasil teve, que deu uma melhorada agora, mas que ainda existe, né? Tá para quebrar. Sério? Tá para quebrar, tá para quebrar. E está sendo pensado em fazer algo do tipo de reforma da Previdência aí nos Estados Unidos? Não escuto nada que de fato vá haver uma reforma nesse momento. O Biden tem outras preocupações nesse instante, muito pelo contrário, especialmente por conta da pandemia, os esforços dele estão voltados mais para aumentar os auxílios do que para reformar aquilo que já existe, entende? Reduzir Entendi. onde precisa para que não venha quebrar lá na frente. Entendi, tá certo. Como foi para aprender inglês, você já explicou para a gente. Agora eu queria saber, nós brasileiros somos pessoas que gostamos de viver perto uma das outras. E durante a pandemia isso está sendo, né, realidade, né? Porque a gente não vai voltar ao normal assim de uma hora para outra por causa desse vírus. Mas aí o povo americano, as pessoas são carentes, são pessoas que demonstram carinho umas com as outras ou não? Não, o povo americano é muito diferente de nós. Isso muda também de região para região, como muda bastante no Brasil. O povo do Sul é um pouco mais recatado do que o pessoal do Nordeste, que é muito mais alegre, o pessoal do Sudeste fica ali no meio termo. Aqui existe uma variação também, né? As pessoas normalmente na Flórida, elas são mais abertas, assim como na Califórnia, e enquanto você vai para alguns outros lugares, como você vai para o meio do Nebraska, o pessoal já é bem mais frio, né? Mas, no geral, é bem diferente do brasileiro. Não é, eles são extremamente educados, né? Mas eles, acho que a cultura deles ensina a ter, por exemplo, um respeito ao espaço do próximo, que às vezes respeita demais, e para a gente chega a ser difícil lidar com aquilo. Então, por exemplo, a gente chega, onde a gente chega, a gente abraça, a gente beija,
eles não fazem isso mesmo com quem é amigo, a não ser que seja muito amigo, aí de repente um abraço, um aperto de mão, mas aquela coisa de beijo, de abraçar, de fato, com envolvimento, eles não têm, porque eles respeitam o espaço do outro, né? Assim como você está no supermercado olhando uma prateleira e alguém precisou passar na sua frente, ele vai passar, excuse me, envergonhado por estar invadindo o seu espaço. E no Brasil, o pessoal tá meio que, né? Entra na sua frente na fila do carro, não tá nem aí. Então, eles são muito mais polite, né? Mais educados e mais cuidadosos com o que o outro vai pensar, se eles não vão realmente ser rudes, e por conta disso fica um negócio um pouco mais frio. Sim. Tem, sim, tanto que quantas vezes a gente tem americano, né? Às vezes se junta brasileiro para fazer uma festa aqui e o americano vai, ele fica encantado. Ah, que bom. Ele fica encantado porque não está acostumado, né? Tá certo, claro. Ainda bem que eles gostam, né? Sim, existem, claro, aqueles que não gostam, mas por sorte eu não os encontro. Tá Então, certo, certo. tá certo. Carol, uma coisa que eu não consigo entender até hoje. A cada 4 anos tem as eleições presidenciais. A minha dificuldade é entender a questão dos delegados. Como é que cada lugar elege os seus delegados? É de acordo com a votação popular? Porque não é a votação popular que decide o resultado final. Aqui é entendido que a eleição é por voto indireto. Então, você não vota diretamente no presidente. Você até indica o presidente que você quer que o delegado do seu estado indique na votação final. Então, cada estado ele vai ter uma quantidade de delegados que é pré-definido de acordo com a população. Né? Então, por exemplo, a Califórnia hoje é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Então, eles têm uma maior quantidade de delegados, a maior quantidade de votos no sistema final da eleição, enquanto outros estados podem ter bem menos, né? Enfim, realmente vai variar de acordo com a população. Quando todo mundo vai para as urnas, todo mundo não, porque não é obrigatório, né? Quem quiser votar vai até as urnas ou manda por correio, enfim, dá o seu voto. Ele está indicando qual o voto que ele gostaria que fosse dado. Aí o que eles vão fazer, obviamente? Eles vão pegar qual foi a maioria que venceu. Então, por exemplo, a Califórnia, o Biden ganhou em número de votos. Então, todos os delegados da Califórnia foram obrigados a oficializar o voto no Biden. Então, na verdade, o Biden teve quantos votos da Califórnia? O número de votos da população? Não, o número de votos dos delegados. Entende? Aquela quantidade de delegado. Então, não importa aquilo que a população daquele estado definiu, os delegados têm que votar por eles. Os delegados têm também algumas funções na política fora das eleições, né? Mas nas eleições realmente que é o maior peso. Então, a população indica o que o delegado vai votar. Então, chega na hora da final, eles vão pegar. Então, são 50 e poucos delegados da Califórnia, são 20 e poucos da Flórida, esses daqui, então, já somou, Biden tem 60 votos, entende? E aí vai somando o número de delegados votados e não o número da população. Por isso que muitas vezes você vê como aconteceu na última eleição, que o Trump ganhou em delegados, mas perdeu em votos quando você conta 1 a 1. Não foi o contrário? Não. O Trump ganhou em número de delegados. Sério? Sim, por isso que ele se tornou presidente, porque quem define o voto... Em 2016, né? Isso, nas últimas eleições, com a Hillary, perdão, na penúltima, né? Isso. Considerar a penúltima. Então, ele tinha ganhado delegados, mas a Hillary tinha ganhado no número exatamente, número de votos, Sim. né? O número total da população americana. Só que os delegados são obrigados a votar, eles têm que ir de acordo pelo estado todo. Sim. Então, não importa, entendeu? Às vezes, um estado mais populacional acabou votando no Trump, e aí o outro que tem menos votou na Hillary, mas, no final das contas, quando você soma a população, é bagunçado, é bagunçado.
Mas para eles isso faz sentido, e eles fazem dessa forma para que eles dizem que é uma forma de representar melhor a população, de uma forma que um estado pequeno ele não tem o mesmo peso que um estado grande. Sim. E entende? Então, Então, porque os interesses dos estados também mudam, né? Então, o interesse vai mudar de estado para estado, então o que vale é o interesse daquele estado. tá certo. Tem mais peso do que o povo. Tá. E além dos republicanos e dos democratas, quais os outros partidos que existem aí nos Estados Unidos? Tem alguns outros, eles não são muito famosos, nem se fala muito a respeito deles, esses dois são os mais conhecidos mesmo. Se não me engano, tem mais 5 ou 6. Então, tem os libertários, tem os liberais, Partido Verde, acho que Partido Comunista, existem os socialistas, existem, se eu não me engano, mais 5 ou 6 partidos, mas não tem tanta representatividade. Outra curiosidade que surgiu agora é sobre o horário eleitoral. Aí tem ou não? Olha, Solano, não. Não. Eu nunca vi. Eu não sou muito de assistir televisão, até comentei com você um dia desses. Eu não sou muito de assistir televisão, não gosto, prefiro assistir seriado, filme, essas coisas, mas eu nunca vi na televisão propaganda de político. Eu cheguei a ver algumas propagandas em 2016 no YouTube. Não sei se... não, isso sim, esse tipo de coisa tem inserções durante a grade, isso existe. Aqui que eu acho que tem muito, que no Brasil eu nunca mais vi, é aquela coisa do pessoal, apesar que eu não sei como ficaram as últimas eleições, né, de colocar a bandeira do candidato na frente da casa, de colar adesivo no carro, isso tem bastante. Sim. O pessoal que é mais engajado nas eleições, isso eles fazem. Mas propaganda na TV, assim, gratuita, aquela coisa que para a grade para todo mundo assistir, sim. candidato Não, falando, pra ver. Tá certo. Bom, você diz que não vê muito televisão, mas o jornalismo daí, como é? Porque eu sei que existem as grandes emissoras, ABC, NBC, CNN, que agora, desde o ano passado, está aqui no Brasil. Existem críticas aí da população, à mídia daí, como aqui no Brasil, ou os americanos são polidos nesse sentido? Existem haters, assim como existe no Brasil, e eles são tão violentos quanto. Quando querem, são. Mas eu acho que numa quantidade menor, talvez, os ataques mais violentos, digamos assim. Mas existe sim as torcidas, né? Então, a torcida de X que assiste as TVs Y e Z, as torcidas do A que assiste B e C, você entende? Se dividem e brigam entre si. Mas eu acho que numa escala que eu vejo, ao menos, menor do que no Brasil. Mas são poucos. A grande maioria não está dividida, não. Eu não sinto isso. Tá certo, então. Qual é um dos pratos principais dos Estados Unidos? E aí tem realities culinários. Prato principal, eu acho que mais conhecido seria o cachorro-quente, né? Que é completamente diferente do nosso. Aqui é só um pão com uma salsicha e você põe o ketchup e a mostarda se você quiser. Em alguns lugares você vai encontrar um molhinho, especialmente quando tem latino próximo, eles colocam o chili, mas no geral é isso. Pizza. Pizza também não são muitas as opções. No Brasil você pega numa pizzaria, tem sabor diferente, brócolis com alho, lombo com calabresa, catupiry, mas aqui você tem pizza de pepperoni, pizza de mussarela, de vez em quando você vai encontrar uma pizza de bacon. A pepperoni a pepperoni ela é bem apimentada, né? Não é, dá para você comer, ela não é extrema, ela é apimentadinha como se fosse uma calabresa mais apimentada, mas nada absurdo, não é muita coisa, não. Mas é engraçado que eles não têm muita variedade, né? Que nem a gente inventa no cachorro-quente, faz cachorro-quente de tudo quanto é tipo, bota até ovo de codorna no cachorro-quente. Aqui não. A pizza, a gente tem de tudo. Eles têm
muito pouca coisa. Mas eu acho que da culinária americana, o que você vai encontrar muita variação é de região para região. Então, por exemplo, no sul é muito comum, muita coisa frita. Então, eles têm o frango frito, por exemplo, né? Se come muito. Na região ali de New Orleans, você pega alguma coisa mais comum, mais apimentadinha, realmente. Mas não é uma culinária que eu sinto que faz sucesso, como, por exemplo, você pega a culinária árabe, italiana, mesmo japonesa, chinesa, que espalha pelo mundo. O americano que ele levou para o resto do mundo são essas coisas mais simples, que é o cachorro-quente, né? Pizza não era deles, e tem hambúrguer, mas a culinária que é mais tradicional das regiões não sai daqui, fica só aqui dentro. Então a gente nunca vai saber quais são essas. Eu acho muito difícil, a não ser que você venha para cá. A não ser que, lógico, né? Existem as franquias, como a KFC, por exemplo, e aí chegou o balde de frango frito no Brasil. Mas se não for assim, não dá para saber o que eles gostam, não, porque a variedade não é muita, e o que acaba saindo são essas coisas mais de fast food mesmo. Certo. Agora eu quero que você fale sobre um dia importante aí nos Estados Unidos, que é sobre o Dia de Ação de Graças. Como que é essa comemoração? Que dia que é? A Ação de Graças acontece na última quinta-feira de novembro, né? É padrão sempre na última quinta-feira de novembro. É o feriado, com certeza, o mais importante para os Estados Unidos, ganha de longe de Natal, Ano Novo, até mesmo do 4th of July, que é a independência americana. Eles se programam o ano inteiro para esse feriado, então é quando as famílias se reúnem, porque aqui é muito comum a família morar separada, né? Então, você tem, como geralmente os jovens, eles vão estudar longe de casa, às vezes em outro estado, eles acabam se separando e construindo famílias em outros lugares. Então, você pega uma família que originalmente é do Texas, né? Aí você pega um filho que foi para Nova York, outro filho foi para o Maine, aí a filha foi para o Arizona. Aí quando que eles se juntam? No Thanksgiving, entende? É mais importante do que Natal. Então eles se programam para isso. É na quinta-feira. E originalmente eles começaram eram os peregrinos ingleses, se eu não me engano é isso mesmo, os peregrinos ingleses e os índios, depois eles passaram uma época muito difícil, a colheita estava pouca, um frio muito intenso, e eles ficaram muito tempo sofrendo por falta de alimento. Aí, depois de uma colheita muito boa, eles se juntaram, os ingleses e os índios, para dividir, né, os frutos daquela colheita. Então, dividir o milho, dividir o peru, e ali eles passaram a agradecer aquela bonança, e aquilo virou uma tradição. Então, de lá para cá, todos os anos se reúnem em ação de graças, né, para agradecer tudo que aquela família, né, aquelas pessoas tiveram de bom na vida. Esse que é o intuito, a ideia do Thanksgiving é isso, dar graças pelo que você teve de bom no ano. E achei que fosse entre o Natal e o Ano Novo esse feriado. E tem desfiles aí nos Estados Unidos nesse dia? Em alguns lugares tem. Em alguns lugares tem, como Nova York, tem um desfile que é bem tradicional da Macy's, por exemplo, já acho, mais de 50 anos que eles fazem, que a gente geralmente vê em seriado, né? Que são aqueles balões enormes, os carros alegóricos, mas não é em todo o país, isso não. Todo o país, o que existe aquela ceia tradicional, que é com peru, eles fazem green beans, purê de batata, purê de abóbora, torta de maçã. Então, esses são pratos típicos que basicamente vai ter na mesa de todo americano. Geralmente é um jantar cedo, começa ali por volta de 4 horas da tarde, e eles passam o dia cozinhando juntos, a família e tal, depois sentam para comer. Alguns fazem até mesmo mais para a hora do almoço. Não tem troca de presentes, basicamente é encontrar as pessoas que ama e agradecer
por aquilo que conquistou durante o ano. E o Thanksgiving, ele na verdade, dá o start para os holidays, né? Que eles chamam, que aí, daí sim, as lojas no dia seguinte já estão todas montadas para o Natal, já começam a tocar as músicas de Natal, aí todo mundo já começa a se preparar para Natal e Ano Novo. Então, começa no dia de Thanksgiving, na última quinta-feira de novembro, que todo mundo começa a se preparar. Geralmente, já nesse dia, já está com a árvore montada em casa, porque aí é preparação de final de ano. Dali para frente é só festa. Interessante, legal, muito legal. Mas também, se tivesse aqui no Brasil, uma quinta-feira, você falou que cai, né? Iria emendar com a sexta, o feriado, né? Então, a sexta tem o Black Friday, né? A sexta-feira seguinte do Thanksgiving Aqui no Brasil só tem a Black Friday. Exatamente, não tem a comemoração, a celebração que é bonita, que é a da quinta-feira, não tem, né? Não tem. Verdade. Mas aqui tem o Black Friday, ele é bem tradicional, então tem muita família que inclusive janta cedo, que é para poder meia-noite estar na porta das lojas esperando abrir a porta. Mas aí o preço cai mesmo, né? Cai mesmo. Aqui no Brasil chamam de Black Fraud porque não cai. Não. É a metade do dobro, né? Não, aqui é bem comum, o pessoal geralmente vai acompanhando os preços nas lojas antes e só compra se realmente caiu. Se não caiu, não compra, não. Então o povo americano não é feito de bobo de nenhuma maneira. Eu acho que é mais difícil, até porque tem questão de processo aqui, a indústria do processo legal aqui é grande. Então, as empresas têm que tomar um certo cuidado para não fazer uma propaganda enganosa, porque para levar um processo milionário nas costas é fácil. Tá certo. E para terminar, a pergunta é: um dia o Brasil será igual aos Estados Unidos, na sua opinião? Solano, pergunta difícil essa. Eu acho que no andar atual da carruagem no Brasil, eu não consigo ver essa luz no fim do túnel. Honestamente, eu não consigo ver. É um país que precisa mudar muito da cultura, precisa mudar muito da educação. Uhum. Enquanto não mudar isso, eu não consigo realmente vislumbrar um Brasil igual aos Estados Unidos. E a gente não vê hoje nenhum investimento em educação, a gente não vê a gente não vê nada que esteja de fato melhorando o nosso país. Então, educação para mim eu acho que é a base de tudo. Se a gente não a educação tem... aí como é que é? Não perguntei isso. Aqui é exatamente o inverso do Brasil. Então, aqui as crianças, em sua grande maioria, são pouquíssimas as famílias que optam por escola particular, às vezes por motivo religioso, às vezes por algum motivo particular, mas 95%, talvez 90% das crianças estão em escola pública, porque o ensino é de bastante qualidade. Pode ter alguma mudança ou outra de uma região para outra da cidade, por exemplo, né? Dependendo da região, pode ter alguma diferença de qualidade, mas no geral tem bastante qualidade e tem ensino para todos, todo mundo tem direito a esse ensino de qualidade. Quando você vai para a universidade, aí é diferente. Aí você vai pagar pelo seu ensino. E se você não tiver condições, você vai lutar por uma bolsa. Para lutar por uma bolsa, você tem que provar que você foi um aluno exemplar, então você tem que mostrar suas notas, você tem que mostrar seus trabalhos voluntários, você tem que apresentar uma série de coisas para que aquela universidade, às vezes, a Harvard dá a bolsa de estudo, entre outras universidades, né? Às vezes você não consegue 100%, mas você consegue parcial, e aí você tem acesso aos estudos na universidade. Então, todo mundo vai ter, o país inteiro, ensino de qualidade até o ensino médio, né? O que seria equivalente ao ensino médio do Brasil. E dali para frente vai depender do que você foi como aluno, do que a sua família conseguiu guardar para você, né? Ou, às vezes, até mesmo dos programas das universidades. Mas a base todo mundo tem. Aí é diferente. E até hoje eu não vi mudança nenhuma nisso. Então. Você trabalha aí, você trabalha com saúde. Eu não perguntei também. A saúde, como é que é aí? Tem saúde pública aí?
Na verdade, não existe hospital público como existe no Brasil, né? Você vai num postinho, por exemplo, de saúde, isso não tem. O que existe é o seguinte, existe, por exemplo, um Medicaid, que é um programa que vem do governo federal, associado aos governos estaduais, né? Então, varia algumas regras de estado para estado, porque vai variar de acordo com o governo daquele estado, mas, no geral, o Medicaid é um programa que vai dar acesso à saúde gratuita para as crianças de baixa renda, para pessoas que estão inválidas ou que têm alguma doença crônica séria, como um problema renal, algo nesse sentido. Então, para você acessar esse programa do Medicaid, você tem que comprovar que você não tem condições de pagar pela saúde particular, tá? Então, aí algumas pessoas têm acesso a esse programa. Quando elas têm acesso a esse programa, elas não vão num hospital público. O que o governo vai te dar? Ele vai te dar uma carteirinha de uma seguradora, que na verdade é particular, Sim. E você vai usar os médicos e os hospitais que estão associados a essa companhia, entendeu? Sim. Então, você vai usar o sistema particular como ele existe, só que quem vai estar pagando por isso não vai ser você, vai ser o governo, certo. Entende? Então, o Medicaid funciona dessa forma, mas não é todo mundo que tem acesso. Então, fora do Medicaid, o que existe é o Obamacare, que na verdade, o Obamacare, as pessoas acham que é um outro programa social criado pelo Obama, mas, na verdade, não é. Antigamente, aqui nos Estados Unidos, você não tinha regulamentação dos seguros de saúde. Então, o que acontecia antes do Obama, isso, né? Quando uma pessoa ficava doente, ela não conseguia, e ela não tinha fundos para ser atendida fazer um tratamento de saúde, ela nunca seria negada por uma emergência num hospital, mas se ela precisasse começar a fazer um tratamento de saúde, consultas, né, regulares, comprar medicamento, se ela não tivesse condições financeiras, ela não conseguiria também comprar um seguro, porque os seguros não cobriam condições pré-existentes, por exemplo. A pessoa que sofre de diabetes, ela não conseguia comprar um seguro. Então, ela ficava. Às vezes, ela não tinha condição de ser aprovada por um Medicaid, por exemplo, não conseguia comprar o seguro e não tinha dinheiro suficiente para ser aceita para fazer um tratamento, começar um tratamento numa clínica. Então, ela ficava abandonada. Então, o que o Obama fez? Ele criou, nessa época, a legislação, né, que é o Affordable Care Act, que regulamenta os seguros de saúde. Então, o que ele colocou? Que as seguradoras que fossem oferecer seguro dentro dessa regulamentação, elas seriam obrigadas a cobrir condição pré-existente, gestação, parto, qualquer necessidade médica, né? Então, era uma obrigatoriedade. E aí, o que ele fez para que as seguradoras se interessassem em oferecer o seguro dentro dessa modalidade? Ele obrigou toda a população a ter um seguro regulamentado. Então, ou ela teria um seguro pelo empregador, e se ela não tivesse pelo empregador, ela, como pessoa física, e não tendo Medicaid, seria obrigada a ter um seguro do Obamacare, ou ela teria que pagar uma multa no imposto de renda. Então, dessa forma, entrou um monte de gente querendo comprar seguro no mercado, e as seguradoras tiveram que sair correndo para atender as exigências do Obamacare, e assim atender essas pessoas todas que não conseguiam comprar seguro antes. E aí, o que acontece que é interessante? O valor que a pessoa paga por esse plano vai depender do quanto ela ganha. Então, por exemplo, uma família que é considerada rica, que é abastada, que ela ganha acima de um determinado valor de uma tabela, ela vai pagar o valor integral do plano de saúde. É um plano caro, é um plano bastante caro. Agora, as outras famílias, elas vão ter acesso ao mesmo plano, da mesma qualidade, talvez com participações, porque aqui todo atendimento você paga alguma coisinha, não tem plano de saúde igual no Brasil, que você paga a sua mensalidade e não paga mais nada. Então, pode mudar, de repente, um pouquinho do que você paga aqui e ali, mas a mensalidade, aquela pessoa vai pagar aquilo que está condizente com a renda dela. Então, a gente tem famílias hoje que pagam zero por um plano de saúde, um seguro de saúde, oferecido por uma seguradora particular, de qualidade, e onde ela é atendida? Nos hospitais particulares, nas clínicas particulares, entende? Então, a pessoa que tem uma renda pouca, que não é tão baixinha que a ponto dela estar no Medicaid, mas é uma renda pouca,
ela vai ter o mesmo atendimento, da mesma qualidade que o milionário. Entendeu? Entendi. Então, se iguala. Aí você nunca teria isso. A não ser que acontecesse, não sei. Aconteceu de você ter um infarto dentro da recepção do Albert Einstein. Aí eles vão te atender lá. Mas, fora isso, se você não tiver um seguro que pague por isso, você não vai ser atendido no Albert Einstein. Aqui não tem essa diferença. Ah, então que bom. Então compensa trabalhar duro aí nos Estados Unidos mesmo. Sim, claro. Quando você pensa assim, mas quanto mais renda eu tiver, mais eu vou pagar no meu seguro de saúde, mas isso é ótimo, entendeu? Não é ruim, não é uma coisa ruim eu pagar mais no seguro de saúde. Eu vou ter atendimento bom, atendimento de qualidade. Sim. Entendeu? Vale a pena. Vale a pena pagar imposto para ter acesso à educação de qualidade das crianças. Nada a reclamar. Segurança, você tem segurança que você para no semáforo, você não tem que fechar o vidro correndo, passar no sinal vermelho para não ser roubado. Pois é. Vale a pena, vale a pena. Carol, eu estou muito feliz de entrevistar você. Foi muito bom esse bate-papo para eu conhecer um pouco da vida aí nos Estados Unidos. Que bom, Solano. Espero que eu tenha... Peço desculpas pela interrupção mais cedo. Sem problema. Mas agradeço muito o convite, o bate-papo. Fico, de fato, feliz. Tá certo. Muito obrigado. Imagina, meu querido. Grande beijo. Beijo. E obrigado a você que nos assistiu. Até o próximo Sabavlog. Tchau.